Uma obra bem executada começa com muito planejamento. E é por isso que nós estamos aqui no Estúdio Siena conferindo todos os detalhes, junto com os nossos projetos e com o nosso cronograma da obra, inclusive. Que nós temos aqui exatamente todas as datas e as previsões que a gente tem para a obra. Então hoje a gente fez uma edição de marmoraria, a gente tem bem certinho o que vai acontecer em cada semana na obra. E isso que é o mais importante para fazer com que o projeto saia exatamente como planejado. Projetos e acompanhamento de obra para quem valoriza tempo, conforto e beleza. Aviso: as opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto Podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. O juiz da infância, principalmente, é diferente das outras áreas porque o nosso trabalho não se resume ao processo. Sim. Não se resume a ficar no gabinete julgando o processo. Na verdade, o processo é uma parte pequena do nosso trabalho. A gente participa de campanhas, divulgação, reuniões com o Conselho Tutelar, reunião no CREAS, reunião nos abrigos. Eu visito todo mês os abrigos da cidade, conversamos cada caso de cada criança, um a um, até para sempre agilizar ao máximo possível o processo. Participo do curso de adoção. Então, tudo isso é necessário. E quando alguém procura, vai ter que definir o perfil de criança que quer adotar. Então, o mais procurado são bebês, brancos e meninas saudáveis. Esse é o mais procurado, aquilo que nasceu, está apto para adoção, já tem uma fila enorme de pessoas esperando. A pessoa vai ser condenada a pagar pensão para o filho, porque não pensa que entrega para o acho que isso é importante abrigo deixar claro, doutor, e estou livre. Sim, então, tem isso. Eu sempre fixo pensão para essa pessoa pagar e sustentar essa criança, mesmo que ela está no abrigo, que o município está pagando a estadia, esse valor fica depositado numa conta judicial daí. Um dia, se essa criança sair, ela vai levar esse dinheiro junto. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Começando mais uma edição do Papo Direto, e eu fico muito feliz aqui no nosso programa, porque temos recebido os bons entrevistados de relevância e, claro, trazendo aquelas conversas que realmente fazem sentido. Hoje vou bater um papo com o juiz Fernando Machado Carboni, ele que é o juiz titular da Vara da Infância, Juventude e Anexos aqui de Itajaí. Tem um papo sobre os projetos desenvolvidos aqui na cidade, sobre justiça em geral, tá bem legal, fica ligado com a gente. Claro, agradecendo a você que cada vez mais se inscreve no nosso canal, curte nossos conteúdos, sempre com os episódios completos no YouTube, todas as noites de quinta-feira, às 8 horas, às 20 horas, e também com os cortes aí bombando nas redes sociais, no Instagram e também no TikTok. Muito obrigado pela companhia, vamos juntos no Papo Direto. Doutor Fernando, prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. Realmente é um prazer bater esse papo por aqui. Eu já começo te perguntando sobre como... o doutor Fernando tem 45 anos de idade, posso chamar de um jovem ainda. Ingressou nessa carreira e hoje é o juiz responsável pela Vara da Infância aqui em Itajaí. Tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer é todo meu de estar aqui, prazer é nosso. Conversar com o pessoal. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. E sobre a carreira, como foi perguntado, estou com 45 anos, sim, atuo como juiz faz 18 anos. 18 anos. Desde os 27 anos eu passei no concurso e assumi até, inclusive... foi um concurso longo, né, que eu fiz, quando eu me inscrevi, que eu faço aniversário em janeiro, quando eu me inscrevi, foi final do ano, ainda tinha 25, passei durante o ano de 26 todo fazendo concurso, e a prova oral, que é a última prova do concurso, foi 11 dias após o meu aniversário. Foi um presente de aniversário. Veja, já meu aniversário de 27 foi provavelmente o pior aniversário que eu tive, né? Passei o tensão. aniversário inteiro estudando e com tensão, mas deu certo. Passei ali em janeiro e em fevereiro de 2008, tomei posse. Muito bem. Fala um pouquinho da sua trajetória. O senhor vem lá do sul do estado, né? E eu acredito que na justiça, os juízes, eles têm uma rotina bem, eu diria, atribulada de mudanças, né? Vocês passam por várias comarcas, né? Pelo estado, né? Sim. Eu nasci no sul, eu nasci na cidade de Orleans, uma cidade no sul de Santa Catarina, e nós temos a carreira. Na carreira a gente tem que realmente se mudar várias vezes, passar por várias cidades, e na carreira... Tanto antes de ser juiz, eu já também fiz mudanças, como eu falei, nasci em Orleans, vivi lá até os 18 anos,
Aí com 18 eu fui morar em Florianópolis, onde eu fiz faculdade. Fiquei até os 25 anos. Até os 25 anos eu fiquei em Florianópolis. Aí eu passei num concurso para trabalhar na Justiça Eleitoral na época, fui morar em Laguna, onde eu fiquei 2 anos, até os 27, aí que eu passei no concurso da magistratura. Fui morar primeiro em Tubarão, como juiz substituto, fiquei 3 anos, depois fui para o meio oeste do estado, morei 2 anos em Capinzal, mais 2 anos em Videira, depois mais 2 em Braço do Norte, que daí é no sul do estado, e depois vim para Itajaí e estou há 8 anos aqui. Gosta da nossa cidade, doutor? Claro que é complicado para o itajaiense puxar aí para o seu lado, né? Mas Itajaí é uma cidade diferenciada, falando em relação a Santa Catarina, né? Gostei muito. Confesso que eu não conhecia Itajaí antes de vir para cá. Vim por conta de carreira, de promoção mesmo. Mas depois que eu vim, eu não quis sair mais. Gosto muito, a minha esposa gosta muito também. Inclusive ela que me incentivou bastante a vir para cá. E não pretendo sair daqui tão cedo, não. Não pretendemos, né? Inclusive, como eu mudava muito de cidade, até então a gente sempre alugava um local, ficava alugado. Mas aqui, como viemos com a intenção de ficar, acabamos comprando o imóvel e estamos agora há bastante tempo e não pretendemos sair tão cedo daqui. Muito bem. Antes de falar sobre os programas, e o Dr. Fernando vem trazendo essa mensagem de vários programas bem interessantes desenvolvidos pela Vara da Infância aqui em Itajaí, a gente vai saber ao longo dessa edição de hoje. Eu lhe pergunto, Dr. Fernando, como foi essa migração e o porquê dessa opção pela Vara da Infância e da Juventude? Porque e anexos também, que ele vai explicar quais são esses anexos. Porque é uma vara tão importante, diz respeito a uma fase da vida tão importante que muitas vezes é uma fase que não é tão respeitada, né? A fase da infância, da adolescência, da juventude, né? Sim, essa é uma vara, uma unidade muito delicada, assim, envolve muita emoção, então muitos juízes não querem vir para cá. Quando eu vim para cá, vim para essa vara da infância, não foi opção minha, foi por acaso, era a única vara que estava aberta, sem nenhum titular. Aí eu vim promovido para cá, tive a oportunidade depois de sair, quando abre alguma outra vara, algum juiz é promovido, se aposenta, ou seja o que for, o juiz que está numa unidade pode optar por outra. Mas eu comecei a gostar da área, comecei a gostar do que estava fazendo, começamos a fazer projetos, esses projetos começaram a surtir efeitos, então eu não tive mais vontade de sair, continuei. Quando a gente começa a gerar resultado no nosso trabalho, começa a ser reconhecido pelo que faz, é muito bom. Então, continuei na área e não pretendo sair, estou gostando bastante. Que legal, até porque, claro, a vara da infância é onde tudo começa na vida, né? A gente tem que preservar cada vez mais isso, né? Porque elas têm sido muito atacadas, né, doutor, ao longo dos anos, né? A infância, a juventude, a gente tem problemas e nós conversávamos aqui nos bastidores coisas repugnantes que às vezes acontecem contra as crianças, né? Sim, tem questões bem pesadas, sim. Pegamos muitas crianças que sofrem violência, sofrem até abuso sexual, sofrem situações bem difíceis. Mas, de outro lado, quando a gente consegue, seja salvar uma criança, eu posso dizer, encaminhar para uma família adotiva, dá muita satisfação também. A gente consegue sentir aquela sensação de dever cumprido, assim, conseguimos um resultado bom. Que legal. Doutor Fernando, como é que o senhor avalia o tratamento às crianças e aos adolescentes no Brasil, falando da lei? A lei, ela precisa sempre de atualização, precisa estar em constante atualização. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conversávamos aqui nos bastidores, o mundo está mudando, né? E a lei que garante essa proteção, ela precisa mudar também, né? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de 1990. É uma lei muito boa, muito avançada, traz muitos pontos importantes, só que, como eu falei, de 1990, o mundo mudou bastante de lá até aqui. Então, atualizações sempre são necessárias. Tivemos um exemplo agora, em março desse ano, entrou em vigor o ECA Digital, alguns chamam de Lei FELCA, que trata da proteção de crianças no mundo digital, o que é importante. O ECA não tinha isso. O ECA está no artigo 1º, lá fala, trata da proteção integral de crianças e adolescentes. Agora o ECA Digital fala, trata da proteção integral de crianças e adolescentes no mundo digital. No mundo digital. Que precisa dessa proteção que até então especificamente não tinha. Então, essas mudanças de lei sempre são importantes. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre os programas que são desenvolvidos pela Vara da Infância aqui em Itajaí, porque o doutor Fernando é um juiz que realmente está colocando a mão na massa, está trabalhando, não é aquele que está só lá no gabinete, né, doutor? E essa contrapartida, ela precisa acontecer junto com a cidade, né? Inclusive em um trabalho bem desenvolvido com assistência social, com forças de segurança. A gente vai começar detalhando os programas. Primeiro, para uma família que tem interesse em adotar uma criança, falando em Itajaí, falando em Santa Catarina, quais são os caminhos, hein?
Então, quem quer adotar uma criança, o caminho, ou seja, Itajaí, Santa Catarina, ou mesmo no Brasil todo, deve procurar o serviço social que fica no fórum da comarca onde a pessoa mora. Caso quem mora em Itajaí, procura o serviço social que fica no fórum de Itajaí, na Rua Uruguai, no centro da cidade. Lá vai tirar as dúvidas, vai levar uma série de documentos que é importante, como cópia da identidade, comprovante de residência, comprovante de renda, certidão de antecedentes criminais, até porque temos que saber de quem se trata, Claro. e dá entrada no processo de habilitação. Ali é feito um curso de adoção para que a pessoa saiba do que se trata, o que é uma adoção, como funciona. Depois é feito um estudo social, um estudo psicológico e a pessoa está habilitada, digamos que entra na fila da adoção. E daí, à medida que uma criança fica disponível para adoção, é chamado sempre o primeiro da fila. Essas crianças hoje, elas estão nos abrigos, né? Que é na questão do acolhimento aqui em Itajaí, Isso, fica em instituições de acolhimento, Instituições, pode ser abrigo, pode ser casalar, que aqui não tem, ou até família acolhedora, que ainda não tem, mas a previsão de... É um projeto que está em andamento Está em esse andamento ano, né? e vai ser lançado agora na próxima semana na Câmara de Vereadores. Acho que dia 8 de abril, De se não abril, me engano. isso, exatamente. É o projeto também Isso. da família acolhedora, que é mais Isso. uma iniciativa importante, né, doutor Fernando? Importantíssima para manter criança, que às vezes na família acaba sendo melhor do que numa família acolhedora do que num abrigo. Até porque tem o atendimento individual, assim, não aquele coletivo de uma instituição de acolhimento. Mas só responder a pergunta, sim, as que vão para a instituição de acolhimento, de regra, não, porque não foi definida a situação ainda. A maioria acaba voltando para a família. Às vezes, se o pai ou a mãe não tem condições, procura chamar da família extensa, uma avó, um vô, um tio ou tia. E quando nem a família natural, que é pai ou mãe, ou extensa, tem condições, aí essa criança é encaminhada para adoção. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota. É até interessante a gente falar, e a gente precisa ser muito respeitoso quando faz esse tipo de comentário, falando das crianças, mas qual que é o perfil de criança que as pessoas mais procuram, doutor? Quando vão procurar a justiça, vão procurar o serviço social, né? Porque a gente sabe que existem, né? Essas situações, né? Sim, quando alguém procura, vai ter que definir o perfil de criança que quer adotar. Então, o mais procurado são bebês, brancos e meninas saudáveis. Esse é o mais procurado, aquilo que nasceu, está apto para adoção, já tem uma fila enorme de pessoas esperando. Então, à medida que vai crescendo, ou que não tem problema de saúde, ou que tem problema de saúde, vai diminuindo o número de pretendentes que querem adotar, até que chega numa certa idade e às vezes não se encontra mais nenhum. Crianças com problemas de saúde também temos a adoção mais difícil, porque não é mais complicado de achar um pretendente que aceite adotar. E aí, nisso, nós chegamos a casos de jovens, de adolescentes mesmo, né? De crianças que podem ter ido para uma instituição novinhos, pequenininhos e que ainda estão hoje lá, né? De regra, quando vai pequeno, novo, a gente consegue já Consegue resolver encaminhar a situação e encaminhar para adoção. Até pela fila ser extensa, né? O nosso problema é quando eles já vão maiores para o acolhimento. Quando já vão maiores e daí, quando eles estão disponíveis para adoção, aí já não se consegue mais. Ou casos assim que às vezes vão com uma certa idade, ainda criança, mas como eu falei, a regra é voltar para a família, então se tenta com a família, mas daí com a família não dá certo, aí volta para o abrigo, só que daí já está um pouco maior, aí já é mais difícil mesmo de adotar. Muito bem, esses são os perfis procurados aí pela questão da adoção, e isso é uma regra que vale em Brasil, né? Exatamente. Doutor, não tem um recorte de uma região ou de outra, né? Não, esse perfil que o senhor falou, bebês, meninas, mulheres, brancas, acho que é o perfil isso, top 1, nacional, digamos assim. no Brasil todo, sim. Muito bem. Doutor Fernando, a gente está aqui em Itajaí, está em Santa Catarina, uma região, um estado muito próspero, mas mesmo assim a gente tem uma série de problemas sociais, né? Problemas que às vezes a gente acaba, talvez na convivência, não vendo no dia a dia. Mas quando chega lá no seu gabinete, esses perfis dessas crianças que são deixadas nos abrigos, nas instituições, que são abandonadas, quais que são os perfis das famílias que chegaram a esse ponto, ao ponto de abandonar uma criança, hein? E quando eu falo criança, eu falo adolescente também, né? Porque são vários casos, tem muito, né? mas normalmente são famílias desestruturadas,
família onde há dependência química, seja uso de drogas, seja uso de álcool, seja caso de muita violência na família, às vezes as famílias são violentas entre si e com as crianças. Então, assim, os casos de acolhimento são muitos, não dá para dizer uma situação específica. Tem casos até de abandono que acontece, de negligência, aquela família às vezes que às vezes tem uma questão, tem dinheiro, tem uma renda, mas não compra comida para o filho, prefere gastar com bebida, prefere gastar com drogas. Então, porque assim, a pobreza em si não é um motivo para a gente acolher uma criança. Exatamente. A gente não pode botar uma criança num acolhimento porque a família é pobre. Sim, até porque tem famílias pobres e as famílias dão conta do recado, com certeza, né? Mas, a grande assim, maioria, né? E se a renda não é suficiente para manter uma criança, a gente procura benefícios sociais. Procura assistente social, tem muitos benefícios sociais para ajudar de toda forma. Agora, quando às vezes a família até tem uma certa renda, mas em vez de sustentar os filhos, gasta com outras coisas, gasta com, como eu falei, com bebida, com drogas. Às vezes gasta com essas coisas e bota o filho na rua pedir esmola. E isso é comum, doutor? Não vou dizer comum diariamente, mas não são situações comum, mas corriqueiras. Acontece sim, acontece com frequência, sim. A gente sempre tenta, né, não acolher toda a rede socioassistencial que trabalha, tem o CREAS, tem o CRAS, tem o CAPES para problemas mentais, tem o Conselho Tutelar, que também ajuda, aconselha, faz a ponte entre os serviços sociais com as famílias, mas normalmente quando se acolhe é quando se tenta e não nada mais resolve. Temos casos também, que é interessante falar, de mães que às vezes têm o filho no hospital e fogem do hospital. Já tivemos vários casos aqui, mesmo? Abandonam o filho lá no hospital. E aí, nesse caso, a criança ela é encaminhada para o acolhimento institucional, até para começar o processo de destituição para que ela possa ficar apta para adoção. É importante a gente frisar isso, que a criança abandonada, a criança que fica desassistida, ela tem essa proteção legal, né? E é uma coisa, um trabalho, a gente critica tanto o Brasil em muitos pontos, e com razão, mas nesse não, a situação ela funciona mesmo, né? Sim, se a criança não vai ficar abandonada, não vai ficar morando na rua. Se está na rua, vai alguém lá, busca e leva para o abrigo. Tem um local para ela ficar. E a justiça está atenta a essa situação. Sim, com certeza. Muito bem, eu quero agora conversar com o Dr. Fernando Carboni sobre programas que são desenvolvidos aqui em Itajaí, à frente aí da Vara da Infância e Juventude, o Dr. Fernando, o programa Entrega Legal. Essa campanha começou em 2018 e a gente vai detalhar melhor essa campanha, que é uma campanha feita para mães que, por problemas diversos, não têm condições de ficar com a criança, mas gera a criança, não abandona, não deixa em nenhum lugar, não faz um aborto. Como é que funciona esse programa, Entrega Legal, doutor Fernando? Então, esse programa a gente começou em 2018, eu cheguei aqui em 2017. Então, em 2017 eu percebi que não tinha entrega legal para adoção, que é o que a lei permite, mas tinha vários processos de adoção ilegal. Aquela família que fica com uma criança de forma ilegal e depois de um tempo pede a guarda ou a adoção. Aí pensamos, nós vamos ter que reverter isso, fazer pelo caminho certo, né? Aí com o apoio do grupo de adoção, que inclusive, bom frisar aqui, é muito atuante aqui na comarca, o grupo de estudos e apoio à adoção de Itajaí, o Laços Encontrados, fizemos uma campanha para conscientizar essas mães que estão grávidas, que se não quiserem o filho, elas podem fazer uma entrega de forma legal dentro da lei, uma entrega voluntária, como se diz também, que essa criança vai para uma família de forma segura, dando segurança para quem entrega, sigilo, porque o processo é sigiloso, então ninguém precisa saber que essa mãe está entregando. Esse direito ao sigilo é bem importante. Ela pode dizer até que a família não quer que a família dela saiba. Esse sigilo será respeitado, é por lei, está na lei que ela tem o direito ao sigilo. E segurança para a família que recebe, porque recebe uma criança que vai ter a certeza que não vai perder mais. Essa criança vai ser adotada e ficar para sempre. Então, essa mãe, como o senhor mesmo disse, não abandonou essa criança. Tem muitas que abandonam, tem muitas que fazem um aborto clandestino. Uma gravidez já... que fazem uma entrega ilegal, e essa não. Ela aguentou a gravidez, ficou os 9 meses com esse bebê, quando nasceu, fez a entrega para adoção para uma família que está esperando. Então, é uma campanha que surtiu bastante efeito. Assim, os números de entregas voluntárias aumentaram. Isso teve uma constância assim, por bastante tempo. Até ano passado aumentou bastante.
E esses números de adoções legais diminuíram. Não vou dizer que acabaram, Sim, porque nunca porque tem como ainda saber. acontece aquele acordo, né, entre as famílias, quem sabe, né? Mas com certeza diminuiu bastante. Que legal. Essas questões. O senhor falou sobre as situações que aconteciam e que acontecem no passado, casos em que a mãe, em determinado momento, a família comprou os materiais, ajudou a sustentar a criança na gestação. Isso. E quando a criança nasceu, não quero mais devolver. Isso acontecia, doutor? Ou segue acontecendo em determinados sim, casos? E assim, eu nunca cheguei a ver esse tipo na prática, mas já ouvi comentários assim de colegas que aconteceu, de que, como o senhor mesmo falou, uma grávida é procurada por uma família, às vezes com uma condição financeira melhor, que já compra enxoval, compra berço, e querendo que essa grávida promete entregar o bebê, mas chega um momento, ela se arrepende. Ela diz, não quero entregar mais. E aí? E daí a família que estaria para receber começa a pressionar essa mãe, começa às vezes até a fazer uma pressão mais forte, assim, né? Ameaças até, não, você prometeu entregar, agora esse filho é nosso, agora não tem mais volta. Diferente de uma entrega legal, onde a mãe que entrega, ela pode procurar, normalmente elas procuram já na gestação. Na gestação, ela é acompanhada pela rede, a gente oferece tem toda uma rede de apoio, né? Rede de apoio para acompanhar. Esse bebê nasce. Após o nascimento, só que essa mãe vai ter que ser ouvida numa audiência, porque ela pode, normalmente não, mas é comum elas mudarem de opinião após o bebê nascer. Então tem que ser uma audiência, não pode ser nada por escrito, não pode ser nem com firma reconhecida. Com a presença do juiz mesmo, tem que ser uma audiência com a presença do juiz, do promotor e do advogado dela ou da defensoria pública, se ela não tiver, onde ela diga ali, eu estou entregando por minha livre e espontânea vontade. Ninguém está me pressionando a isso. A gente não, na audiência eu não costumo perguntar motivos ou nada assim, até porque não estamos julgando essa mãe. É a questão do direito. Ela está fazendo o direito dela, está fazendo tudo certinho dentro da lei. Feita a sentença de extinção, essa mãe tem 10 dias para se arrepender, porque é o prazo dela. Passado 10 dias, aí não tem mais volta. Então, nesses 10 dias, esse bebê vai para um abrigo inicialmente, para evitar que encaminhe para uma família e depois a mãe se arrependa, né? Sim. Aí, passados 10 dias, se ela não se arrependeu, se encaminha para adoção. Entra na mesma fila, na fila regular da adoção, Isso, né? na fila regular. Então, veja que dá segurança para a mãe que entrega, porque ela tem o direito de se arrepender e esse direito é respeitado. Temos bastante casos de arrependimento, inclusive, que elas mudam de ideia, normalmente durante a gravidez. E segurança para a família que recebe, porque sabe que só vai receber depois do prazo de arrependimento. Então, receber o bebê não tem mais volta. E principalmente para a criança, que vai para uma família e fica. Exatamente. Que legal. É um projeto interessante e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, né, doutor? Acho que, inclusive, essa conversa com o doutor Fernando e esse bate-papo é importante para levar adiante esses trabalhos que são desenvolvidos aí pela Vara da Infância, né? Sim, essa divulgação desse tipo de projeto é bem importante. Normalmente, quando se divulga, aparecem mais grávidas querendo fazer a entrega. Aí depois, às vezes, diminui um pouco, mas sempre que se divulga, aumenta. Muito bem. Então, ou pedindo informação, muitas vezes, para saber como é que funciona, como que é. E o que é muito importante também é o papel dos profissionais que atuam com essa mãe. De todos, seja do judiciário, seja dos hospitais, da unidade básica de saúde, assistência social. Todos têm que tratar essa mãe com muito respeito. Claro. Porque elas algumas reclamam de não ter sido tratada com respeito em alguns locais. E eu sempre cobro daí dos profissionais, essa mãe disse que vocês não respeitaram. Preciso que ela tenha o respeito que ela merece. Ela não está fazendo nada de errado. Exatamente. Tudo que ela está fazendo está dentro da lei, está tudo certinho, ela merece o nosso respeito e de todo mundo. Isso é muito importante, né? O trabalho do juiz, ele é muito interessante, porque é um trabalho, eu diria, 360, né, doutor? Você tem que estar atento em todas as frentes, digamos, de um processo como esse, né? Como é que funciona o seu... Não vamos revelar, cara, todos os detalhes, mas esse seu trabalho de estudo, de rotina, no dia a dia, analisando um caso, um processo, hein? Que assim, o juiz da infância, principalmente, é diferente das outras áreas, porque o nosso trabalho não se resume ao processo. Se resume a ficar no gabinete julgando o processo. Na verdade, o processo é uma parte pequena do nosso trabalho. A gente participa de campanhas, divulgação, reuniões com o Conselho Tutelar, reunião no CREAS, reunião nos abrigos. Eu visito todo mês os abrigos da cidade, conversamos cada caso de cada criança, um a um. Para sempre agilizar ao máximo possível o processo, participo do curso de adoção. Então, tudo isso é necessário. E do processo da sua pergunta, tem que sempre ler o processo com atenção, todas as peças, e
Nas audiências sempre, se ouvir a parte, ouvir a testemunha, ouvir com atenção, né, saber ouvir, para depois poder decidir com mais tranquilidade. O doutor falou no curso de adoção, é um curso importante, é um passo importante para a família que quer adotar, né? Acho que vale a pena a gente reforçar isso, né? Sim, é necessário e algumas pessoas até reclamam que demora para se habilitar, mas esse curso é muito importante, porque as pessoas chegam lá sem saber nada de uma adoção, como funciona, ou às vezes com informações que pegaram na internet, mas às vezes desencontradas. Então lá a gente explica. Eu até participo desse curso, eu falo da parte legal, o que diz a lei, depois tem participação de psicólogo, de assistente social, até para as pessoas entenderem, saberem que não é fácil, assim como não é fácil ser pai ou mãe de filho biológico, também não é fácil ser pai ou mãe de filho adotivo. E depois de adotado, acho que é importante as pessoas terem essa responsabilidade, né, doutor? Porque até o momento é tudo lindo, maravilhoso, né? E efetivamente é uma ação linda, maravilhosa mesmo, mas quando a vida se torna real no dia a dia mesmo, a pessoa tem que estar atenta, né? A família que está adotando ali, aos desafios que vão surgir, né? Sim, tem que saber que uma vez adotado não tem mais volta, né? Vai ser seu filho para sempre. Não é uma mercadoria que você vai dizer, não, tá com defeito e eu não quero mais, quero trocar. Seu filho, os desafios vão surgir, essa criança vai enfrentar a família, vai, às vezes, brigar, vai fazer birra. Você leva uma criança com toda uma carga, né, doutor? Sim, você leva a criança muitas vezes com uma história já de violência que passou. Para o senhor que é pai, né? E como é que é lidar nesse dia a dia com casos e mais casos de violência? A gente não vai detalhar, né? Mas eu imagino que são casos chocantes que passam todos os dias aí pelo seu gabinete, né? Sim, a gente passa por casos bem difíceis, sim. Eu já até ouvi de colegas que falaram, não, eu saí da infância, da área da infância, porque eu não conseguia chegava em casa, via meus filhos, lembrava daquilo e eu não conseguia. Mas eu tento separar. Na hora que eu estou no fórum, estou aqui, eu sou o juiz, acabou meu expediente, vou para minha casa, encerrou a função de juiz, agora eu sou pai, sou marido, vou ficar com a minha esposa, com meus filhos. Tento esquecer aquilo e focar na minha família. Porque são pesados, né? São casos pesados demais e geralmente a gente conversava aqui, doutor Fernando, sobre o perfil, principalmente da violência sexual contra crianças, contra jovens, é cometido por pessoas que estão dentro da casa, é isso? Sim, normalmente o abusador da criança, principalmente, é alguém da família. Às vezes é o padrasto, às vezes o pai, às vezes o avô, às vezes um irmão mais velho. Às vezes tem até a conivência da mãe. Então, tem uns casos bem difíceis, sim. Complicado de se lidar com isso, mas o desafio faz parte do trabalho e a gente sempre tenta tentar preservar os direitos dessas crianças. Sim. Com toda certeza. Quero falar com o doutor Fernando sobre um outro programa desenvolvido desde 2021 na comarca aqui em Itajaí, na Vara da Infância, que é o apadrinhamento, doutor Fernando. Vamos detalhar esse programa, porque é um programa tão legal e que a adesão ainda é baixa. Acho que as pessoas precisam conhecer mais, porque é uma forma de fazer um bem muito legal, muito importante aí para as crianças e os jovens. Né? Sim, o apadrinhamento é para aqueles casos de crianças ou adolescentes que não conseguiram ir para adoção. Certo. Por exemplo, aquele que já foi para o abrigo com 12, 13 anos, o que torna a adoção dele mais difícil. Então é um que às vezes se não conseguir voltar para a família, vai ficar no abrigo até os 18 e vai ter que sair. Então para esses a gente criou espelhado em de outras cidades que tem, né, do apadrinhamento, que é aquela pessoa, aquela família que vai dar uma ajuda, vai dar um apoio para essa criança, para esse adolescente. E tem 3 formas até. Tem o apadrinhamento afetivo, que é aquele que vai fazer uma visita no final de semana, levar para tomar um café, para tomar um sorvete, um dar uma passeio volta, no shopping, numa viagem. Isso, no cinema, enfim. Dá afetividade, assim, dá um pouco de tempo para essa criança ou adolescente. Tem o padrinho provedor, que é aquele que vai gastar algum valor, seja com pagar um curso, pagar o material escolar. Temos uma família aqui de padrinhos provedores, por exemplo, que costumam pagar festa de aniversário para crianças que estão no abrigo, aí compra lá o bolo, os salgadinhos, docinho e tudo mais. E tem o padrinho prestador de serviço, que é aquele que vai prestar o seu serviço lá de forma voluntária, seja um dentista, um médico, um psicólogo, ou a profissão que for, né? Um cabeleireiro, tem todas... Ele é aberto a todas as profissões. Todas as profissões. Né? O senhor, inclusive, tinha números ali desse trabalho desenvolvido aqui em Itajaí, do apadrinhamento, que a gente pode reforçar, né? Falando em uma cidade como essa, como é o porte de Itajaí,
Sim, de padrinhos nós temos um número baixo. Infelizmente, a procura nunca foi como gostaríamos. Nós temos 5 famílias que apadrinham, 4 afetivos e só um de provedor. E penso que uma cidade do tamanho de Itajaí merecia mais padrinhos e madrinhas para essas crianças e adolescentes que precisam. Até um ponto que é bom deixar claro, assim, nós não mexemos com dinheiro. Sim. Então, aquele que é o padrinho provedor, quer pagar um curso, ele paga Ele o mesmo curso e paga. oferece. Exato. Quer pagar a festinha de aniversário, ele compra as coisas para proporcionar essa festinha para a criança. Para ficar claro que todo o valor que ele está usando está sendo efetivamente gasto com o Com aquela apadrinhamento criança, ali. com o apadrinhamento mesmo ali, Isso. né? Legal, uma iniciativa importante. E para participar desse projeto, como faz, doutor? É da mesma forma que se cadastrar para adoção. A pessoa se procura o serviço social forense, diz que quer ser padrinho ou madrinha de alguma criança ou adolescente, que terá alguns documentos para levar. É um procedimento bem mais simples que a adoção, até porque não vai levar para casa para sempre, para ser Permanente, adotado, né? É algo temporário. Mas sempre tem, a gente tem que cuidar quem é essa pessoa. Então, alguns documentos para a gente saber quem é, certidão de bons antecedentes. E um ponto também importante aqui que está na lei é que o padrinho não pode estar no cadastro de adoção. Então não pode ser aquele que está tentando adotar, porque senão pode virar um atalho, né? Ele quer adotar, vai lá, pega uma criança e depois diz, gostei, Até vou porque querer adotar. existe um período definido, vamos supor, esse que leva para um passeio, para uma volta, ele leva, combina um fim de semana, 2, 3 dias, tem isso, doutor? Isso fica claro? É sempre estabelecido, não tem assim um prazo pré-definido. Certo. Mas é sempre a gente estabelece, vou sair sábado à tarde, agora vou sair sábado o dia todo, sempre com autorização judicial, aí o próprio abrigo pede para o juiz defere, para passar um dia ou 2, ou seja, de que forma for. Então é bem importante que isso tudo fique claro, né? Exatamente. Sim, para constar. Não é adoção, é bem diferente da adoção. A adoção é uma situação, apadrinhamento é outra. Também muito importante o apadrinhamento. Com toda certeza. A gente tem uma ideia de quantas crianças e adolescentes nós temos hoje em Itajaí pelos abrigos, doutor? Que é uma quantidade imensa, né? Nós temos. O número de crianças e adolescentes assim, subiu muito nos últimos anos. Nós tínhamos até o final da pandemia, nós tínhamos em média 30, 20 e poucos, tanto que eram 2 abrigos aqui na cidade que davam conta e sobrava vaga. Mas após a pandemia esse número aumentou muito, a população daqui também aumentou bastante, né? Esse número assim, explodiu de uma forma que hoje nós estamos com 90 crianças e adolescentes acolhidos. Então, se abriu um novo abrigo ano passado, abriu um outro esse ano, até foi alguns dias atrás, mas mesmo assim não estão dando conta de todos os acolhidos aqui. Então, por isso que os acolhimentos estão superlotados, assim, por conta desse número de acolhidos que aumentou muito. O município está trabalhando, está abrindo licitação, vai abrir a família acolhedora, mas aumentou bastante o número de acolhidos. E será que existe, claro, na sua resposta ficou claro a questão do aumento da população na região, talvez as questões financeiras em determinados momentos, dentro do seu trabalho, quais que são as principais justificativas, hein? Que as pessoas, os pais, alegam, não, vou abandonar meu filho. É pesado, só de falar isso não é algo que parece tão fácil de realmente fazer, né, doutor Fernando? O aumento de acolhidos não é algo que a gente não tem uma explicação, né? Mas eu penso que a população da cidade aumentou bastante. Com o pós-pandemia, muitas informações chegaram nos órgãos que não estavam, principalmente na época que as crianças não iam para a escola, né? Muitas informações chegam na escola até, da escola que chegam para nós. E assim, aí o número, aí os órgãos também estão trabalhando bastante, aí o número de acolhidos aumentou bastante. Justificativa para abandonar, não posso dizer que é uma justificativa, né? Não existe uma justificativa, né? Que é mais uma desculpa, mas talvez uma algo... desculpa, eu escuto às vezes que não dá conta, que aquele filho não me obedece, aquele filho... A gente sempre cobra muito, tá? Mas não vamos aceitar. Até porque isso, além de ser algo muito pesado, né? Isso é crime, existe crime de abandono incapaz, a pessoa vai ser condenada a pagar pensão pro filho, porque não pensa que entrega pro acho que isso abrigo é importante deixar claro, doutor, e tô livre. Sim, então, tem isso. Eu sempre fixo pensão para essa pessoa pagar e sustentar essa criança, mesmo que ela está no abrigo, que o município está pagando a estadia, esse valor fica depositado numa conta judicial daí. Um dia, se essa criança sair,
ela vai levar esse dinheiro junto. Tá? Ah, então é assim, não é abandonar e jogar na costa do município. Achou, não, tô livre, me livrei daquele adolescente, daquela criança. Sempre fixo pensão, tem que pagar. Se não pagar, pode ir preso por não pagar a pensão alimentícia. Alguns casos também a condenação por dano moral, até porque é um dano moral bem evidente para mim, um abandono, né? Claro. Ah, o senhor falou da pensão alimentícia, passa pela sua vara em algum momento, não? Quando é assim, questão de criança que vão para acolhimento, passa por mim. O que não passa por mim é quando aquela pensão, quando existe uma família, né? Existe pai, existe mãe que querem aquela criança. Então tá com a guarda para a mãe, aí o pai paga a pensão, ou o contrário, né? Aí isso é na vara da família. Agora, quando ninguém da família quer, aí vem para a vara da infância. Ah, então tem isso. É porque é importante separar, né? Existe a vara da família e existe a vara da infância e adolescência. E a juventude, né, doutor Fernando? Que são varas que tratam de assuntos diferentes, né? Alguns próximos, mas diferentes. E acaba se tendo essa relação muito próxima entre os juízes, eu imagino também, né? Sim, a gente conversa assim. Muito bem. O doutor Fernando é titular da vara da infância, juventude e anexos. Quando a gente fala desses anexos, o que seriam, doutor Fernando? Nesses anexos vem processos de inventário, que é aquela questão assim de sucessão por morte. Quando algum herdeiro é incapaz, seja criança ou adolescente. Entra também nos anexos processos de interdição, que é aquela pessoa que está com algum transtorno mental, que não tem condições de decidir por si sua questão patrimonial, aí tem que nomear um curador para que administre seus bens. E questões de testamento também acabam vindo, que também tem a relação com o inventário, né? Questão de tutela, que é quando os pais falecem ou perdem o poder familiar, seja pelo que for, e daí essa criança é concedida como se fosse a guarda para alguém, só que a tutela é um pouco maior que a guarda. Então é isso que entra no anexo. Nesses anexos aí. Além, claro, do trabalho na infância e na juventude, o doutor Fernando também, agora no mês de abril, está deixando a 16ª Zona Eleitoral aqui em Itajaí, né? Imagino que é um trabalho muito complicado também, ainda mais que o senhor teve em ação na última eleição municipal, né? Sim, a questão do juiz eleitoral é um rodízio entre os juízes, cada um fica 2 anos. Certo. Então eu entrei em abril de 2024 para ficar agora até abril de 2026, quando eu for sair. Mas sim, é um trabalho que demanda bastante, principalmente na eleição municipal. Daí eu passei na eleição municipal de 2024, principalmente por propaganda irregular, outdoor. Aqui tinha propaganda na TV, na rádio, então tinha muita ação de alguns problemas das propagandas. Na eleição demandou bastante trabalho, sim. E como é um espaço curto, o período eleitoral, o juiz não tem folga, né? Praticamente. Não, no período eleitoral, que são ali, acho que são 35 dias, se não me engano, é um período que os prazos não suspendem. Certo. Então, transcorre sábado, domingo, feriado, e algumas ações têm prazo muito curto. Uma representação por propaganda, por exemplo. Entrou o processo, o juiz tem 24 horas para analisar a liminar. E esse 24 horas é sábado, domingo, então esse processo entra sexta-noite. Não tem noite, não tem dia. Tem até sábado à noite para decidir. Se entra sábado à noite, tem até domingo à noite para decidir. E assim vai, mas é um período, não é muito longo, é 35 dias, mas é um período bem puxado, sim. Intenso. Bem agora difícil. O senhor então está passando o bastão nas eleições de 2026, agora no mês de abril, né? Isso, agora em abril eu termino meus 2 anos, aí eu passo para outra juíza que vai assumir no meu lugar. Muito bem. Doutor Fernando, a justiça sempre foi caracterizada pelas pilhas e pilhas de papel. A tecnologia tem ajudado nos últimos tempos, os processos digitais, nesse trabalho do juiz do dia a dia? Sim, ajuda bastante. O processo digital agilizou muito, principalmente porque perdeu aquele que a gente chama de tempo morto do processo, aquele de o juiz faz a sentença, tem que assinar as folhas, juntar no processo, aí manda para o cartório, bota às vezes num carrinho, leva, aí o cartório faz as publicações. Advogado, para poder recorrer, tinha que levar o processo em carga, ele pegava o processo, levava para o escritório dele, ficava um tempo, depois devolvia. Então, tudo isso acabou com o processo eletrônico. Todos podem acessar de forma online, o juiz sentencia, assinei a sentença, o processo já está no cartório, já está intimado o advogado, já começa a correr prazo, ele não precisa vir buscar o processo para levar para casa, porque o processo está online. Então, a digitalização aqui, os processos eletrônicos, ajudou bastante, sim. A tecnologia, claro, ela tem ajudado, então. Mas é uma dica importante que a gente deixa até
no cuidado que precisa se ter com a tecnologia também, né, doutor Fernando? Porque tem aumentado os crimes, né? Nós conversamos dias atrás aí com o doutor Juliano, presidente da UAB, os crimes digitais bombando cada vez mais. É uma preocupação, imagino, do Poder Judiciário também, né? Sim. Os números de crimes, golpes digitais principalmente, aumentam bastante. Até no de processo, de falso advogado, existe um golpe conhecido. Mas tem que ter cuidado, sim. Sim, não se recebe, por exemplo, intimação por e-mail de regra, se recebe e não clica nada. Em alguns casos é possível até pelo WhatsApp, mas sempre é bom entrar em contato com o oficial de justiça que está intimando, conversar. Para ter certeza que não vai entrar numa fria. E qualquer coisa, pode procurar o fórum que está aberto no horário do expediente, ali das 12 às 19, para tirar qualquer dúvida também. Muito bem. Doutor Fernando Carboni, obrigado pelo papo. Vou deixar o finalzinho para o senhor, claro, fazer o seu convite aí para que as pessoas possam conhecer mais sobre o trabalho da Vara da Infância, esses programas tanto do apadrinhamento quanto da adoção, da entrega legal, são programas que fazem a diferença, né, na vida de crianças e dos futuros cidadãos aí, né, da nossa cidade, do estado e do Brasil, né? Sim, com certeza. Eu agradeço a oportunidade de divulgar esses projetos que são muito importantes, a gente está colhendo bastante frutos. Número de entregas voluntárias, por exemplo, a gente tinha uma média de 7 todo ano. Ano passado, aliás, de 3 por ano. Ano passado foram 7 entregas voluntárias concretizadas, o que nunca tinha acontecido. E é bom frisar que, além das 7 concretizadas, tivemos 5 desistências que foram respeitadas. As mães desistiram, receberam a criança de volta e estão com elas até hoje. Sim. Muito bem. Então, só agradecer pela oportunidade de divulgar esse projeto de entrega legal para as grávidas, gestantes saberem que tem essa possibilidade, e principalmente do apadrinhamento, que nós precisamos de padrinhos, precisamos de madrinhas para os adolescentes, principalmente, que não têm perspectiva de ser adotado nem de voltar para a família. Então é muito importante essa divulgação, que chegue ao máximo número de pessoas. Aquele que quer ajudar e não sabe como, o apadrinhamento é uma ótima oportunidade. É uma bela forma, né? Uma bela forma de encaminhar, né? Quem sabe no futuro, doutor, fica até uma sugestão, quem sabe um projeto para quando o jovem sair, né? Dessas instituições, né? Quem sabe junto ao mercado de trabalho, nós temos tantas e tantas vagas, né? Pode ser pensado no futuro aí, quem sabe em algo junto com a justiça, com a própria classe empresarial, né? Sim, a gente tem até o programa Novos Caminhos nesse sentido, que daí dá curso técnico profissionalizante e emprego, principalmente de jovem aprendiz e depois com carteira assinada, que é um programa do Poder Judiciário, iniciou com a Fiesc, que é a Federação das Indústrias do Estado, e depois muitos outros órgãos entraram também, e da MC, que é a Associação dos Magistrados, no início, e que dá esse trabalho para ele poder sair e ter um trabalho decente, né? Claro. Não é um trabalho informal, e uma vida digna que ele possa ter. É um programa muito bacana. Precisam disso, né, doutor Fernando? Dessa oportunidade, né? Sim, com certeza. E não ajudar esse jovem para sair e ter um emprego é entregá-lo para a criminalidade, né? Exato. Ele vai precisar de dinheiro, vai precisar comer, vai precisar morar, vestir. Tendo um emprego decente, com carteira assinada, tem muito mais dignidade para ele e até segurança para todos. Doutor Fernando, prazer em conhecê-lo pessoalmente, parabéns pelo trabalho, conta sempre com a gente aqui na rádio aí para divulgar os programas da Vara da Infância, da Juventude e Anexos aqui em Itajaí, que é muito importante, viu? Sucesso! Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Tá aí, doutor Fernando Carboni, a gente volta na próxima semana com mais uma edição do Papo Direto. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau! Uma obra bem executada começa com muito planejamento. E é por isso que nós estamos aqui no Estúdio Siena conferindo todos os detalhes, junto com os nossos projetos e com o nosso cronograma da obra, inclusive. Que nós temos aqui exatamente todas as datas e as previsões que a gente tem para a obra. Então hoje a gente fez uma edição de marmoraria, a gente tem bem certinho o que vai acontecer em cada semana na obra. E isso que é o mais importante para fazer com que o projeto saia exatamente como planejado. Projetos e acompanhamento de obra para quem valoriza tempo, conforto e beleza. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota.